Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de número 5 até o versículo número 11. Então, daqui a pouco eu estarei lendo. Mas antes de ler, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Desejar que tenha um dia de bênção, um dia de alegria. E pedindo que se inscreva no canal e deixe o seu like. E também, se não for muito incômodo, eu quero fazer um convite. Procure abaixo no link, você tem o endereço, tudo, a informação. Se inscrever na Faeste Academia para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos então à leitura. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu quero focalizar o versículo 6, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Noutras versões, diz que sendo Deus, está certo, porque tudo é traduzido do grego, e é o grego konei, e de acordo com a tradução, aqui sendo forma de Deus, ou sendo igual a Deus, ou sendo Deus, está dizendo que ele era Deus. E Paulo está trazendo um ensinamento para os irmãos que estavam em Filipenses, que não façais nada por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, digamos assim, que ele estava um culto de doutrina. E aí ele apresenta o exemplo Jesus. Nesse exemplo, ele que está escrevendo, desejando trazer uma parte doutrinária para a igreja de Filipe, o Espírito Santo orientou da maneira que ele viesse a escrever, para ser palavra viva, palavra inspirada, e ele focaliza, tomando por base, para nós considerar os outros superior a nós mesmos, sendo humilde, tomar por base o que deixou no versículo 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, ou na tradução NVI, sendo Deus, está correto? Está correto. Forma de Deus, está corretando. Igual a Deus, está correto também. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus era Deus. Note o Evangelho de João. Como é que ele começa? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então ele está dizendo que o Verbo era Deus. Depois nós vemos no versículo 14, desse mesmo capítulo 1, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então ele diz que o Verbo era Jesus, que Jesus era o Verbo, que era Deus. Mas para a obra poderosa de reconciliação, de salvação, Jesus tinha que tomar forma humana.
Então ele tomou forma humana. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Não foi gerado pela semente humana de homem, mas foi semente divina pelo Espírito Santo. E o recipiente foi o ventre de Maria. Ele foi gerado sem pecado, na semelhança nossa, mas nunca pecou. Ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo de uma maneira que, vivendo entre os homens, procurou viver como homem. Então, como homem, ele teve sede. Como homem, ele teve cansaço. Como homem, ele teve sono, que chegou a dormir no barco. Dormiu, foi preciso acordar. O barco estava enfrentando a tempestade. Os discípulos foram acordar, ele estava dormindo, estava cansado. Era homem. Como homem, ele comeu com os discípulos. Comeu com os pecadores. Como homem, ele chorou. Mas ele era Deus. Em forma de Deus, sendo Deus. Então, ele esvaziou-se, ele não podia estar voltando tudo. Ele tinha que ir à cruz, ele não podia ser cruz na forma de Deus, sendo Deus, tinha que dar na forma do homem. E por isso ele tornou-se servo, ele vai à cruz. Deus não morre. Mas o homem Jesus podia morrer. Não morreu Deus. Em Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, lá no alto da cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Parece-nos que neste momento a natureza divina deixou o homem sozinho na cruz, que ele tinha que salvar a humanidade, a redenção, como homem, não como Deus. Coisa gloriosa, né? E morreu. Tinha um corpo. E neste corpo tiraram ele da cruz. Um corpo ensanguentado. Tinha sangue como nós temos. Ele foi envolvido no lençol. Foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Ficou ali na sepultura 3 dias. Foi a parte de sexta-feira, um sábado completo, e parte de domingo. Na cultura judaica fazia 3 dias, eles consideravam assim. Mas ressuscitou. Agora ressuscitou num corpo glorioso, de glória, um corpo diferente, que depois foi glorificado. Que coisa poderosa, né? Porque ele também era Deus. Eu gosto muito daquela passagem que está na Epístola de Pedro, eu não me lembro agora se é a primeira ou segunda, parece que é a segunda, que diz: e nós no Monte Santo vimos a sua glória, quando foi manifestado o seu poder, a sua glória. Então, Pedro, que era mais íntimo, junto com Tiago e João, porque Tiago e João eram irmãos. André e Pedro também eram irmãos, mas Tiago e João eram irmãos, e além de ser irmãos, eram primos, praticamente em primeiro grau de Jesus. Então eles estão no monte, quando Jesus transfigurou, mostrou que ele realmente era. E até certo ponto, com uma determinada limitação, porque o homem em si não pode ver a glória de Deus, ele não resiste. E foi tão importante que até no final, Pedro está falando, nós vimos a sua glória quando estava no Monte Santo. Isso é importante. Meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, eu estou trazendo esse breve comentário que Jesus não é fraco. Ele tem todo o poder. Ele é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Deus eterno. E nós estamos acostumados a olhar Jesus como homem, mas ele é Deus. Ele agora está lá no céu. O seu trono está ao lado do trono de Deus. É tão importante, se você quiser ler, pega Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e versículo 3. E ali tem 2 tronos. O trono do Cordeiro e o trono de Deus, e Deus o Pai, os 2 juntinhos, cada um no seu trono. E sabe o que acontece?
do meio do trono corre um rio. Você pensa nesse rio e pensa no Espírito Santo, Trindade divina, coisa gloriosa. Eu vou parando aqui, porque já está ficando a mensagem longa, né? Mas que o Senhor abençoe vocês, para que tenham mais conhecimento, que Jesus tem todo o poder. E vamos orar agora para esse Jesus poderoso, poderoso Deus. Eu quero pedir, em nome de Jesus que tem todo o poder, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste dia e ouvir a pregação da palavra. Deus de amor, Deus das misericórdias, tudo isso eu peço no nome santo e poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Amém.